Vamos comentar aqui no conteúdo edificante acerca de congregar ou não congregar, igreja virtual. Dê o seu like se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Aos Hebreus 10, 25 nós temos o seguinte: não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-os uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Aqui no livro de Hebreus, que muitos podem até dizer que seja um livro de Paulo, mas não tem tanta certeza assim, está falando na realidade de se afastar da fé. Se você for pegar um cabeçalho, diz o seguinte: exortação a perseverar na fé. E no versículo 24 diz o seguinte: consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Ou seja, você não pode pegar um texto fora do contexto para virar um pretexto. Você tem que analisar todo o seu contexto. E aqui nesse contexto está na realidade falando acerca da apostasia da fé ou do esfriamento espiritual, e não necessariamente de congregar num templo físico, até porque naquela época não existia. Eram congregações domésticas, ou seja, tinha uma casa que era do irmão, cedia para fazer um culto. Às vezes poderia até mesmo ser um ato público em via pública, não necessariamente em casa. Ou a parte das vezes era em casas, claro, por conta da privacidade e não ser perseguidos. No entanto, os próprios cristãos primitivos tinham um código entre eles para saber quem era cristão e quem não era, que era o chamado ictus em grego, que é aquele símbolozinho do peixe. Quando se fazia aquele símbolo, por exemplo, eu encontrava um irmão na praia, fazia o símbolo, eu mostrava para o outro irmão que eu era cristão, e aí tinha uma comunicação. Era de fato um código entre eles para não ser perseguidos e saber quem era e quem não era. Então quer dizer que nem sempre eles estavam congregando. Ia depender do local, ia depender de fato da cidade onde eles estavam, porque também tinha a questão, como já estou dizendo, de perseguição, que os cristãos foram mortos. Então, para se livrar disso, eles tinham esse proceder. Agora, atualmente tem essa questão toda dos desigrejados e daqueles que estão congregando, que condenam os desigrejados. E tem, obviamente, também uma certa militância dos desigrejados contra aqueles que congregam. Só que eu não posso compactuar com o extremismo nem de um lado nem do outro. E você for analisar, você percebe um extremismo inicial defendendo que temos que congregar. Quem não congrega estaria afastado da fé e estaria, por conseguinte, perdido. Já o presbítero, nas suas últimas homilias ou pregações, tem dito que a igreja somos nós e que não é necessário ir para templo. Isso também é um outro extremismo, porque a gente tem que levar as coisas no equilíbrio, é fruto do Espírito. Eu não posso congregar, sendo um desigrejado, aquele que congrega, se ele está congregando numa igreja, e ainda que tenha as suas imperfeições, mas ande no caminho do Evangelho. Bem como aqueles que estão lá dentro de congregações, seja qual elas forem, as denominações, não pode me condenar se eu estiver, isso é exemplo, no Evangelho. Então as coisas são equilibradas. E um texto para embasar isso que eu estou falando, nós vamos lá em aos Romanos 14, já deve até conhecer essa passagem, que fala acerca exatamente de dosar as coisas, de ter equilíbrio, de ter tolerância com os fracos na fé e, por conseguinte, de respeitar os posicionamentos diversos, inclusive divisões, dissensões, discórdias ou divergências, melhor dizendo, sempre existiram, inclusive entre Pedro e Paulo. Se você for analisar em Atos dos Apóstolos, há várias discussões dos mesmos. Mas vamos a esse texto, que é de Paulo, né? 14, aos Romanos 14. Ora, quanto ao que está enfermo, na fé recebei, e não entrares em contenda sobre dúvidas. Porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro que é fraco come legumes. O que come não despreza o que não come.
E o que não come, não julga o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julga o servo alheio para seu próprio senhor? Ele está em pé ou cai, mas está firme, porque o poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia, mas o outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que o faz do dia para o Senhor, o faz, e o que come para o Senhor, come porque dá graças a Deus, e o que não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si, nenhum morre para si. Porque se vivermos para o Senhor, viveremos, e morreremos para o Senhor, morreremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Enfim, ele vai discorrer ainda mais em 2, 3 versículos. Perceba aqui que Paulo, ele dá uma certa, entre aspas, relativizada, que ele fala acerca do forte e do fraco na fé. E que quem está forte tem que tolerar o fraco na fé. Por conseguinte, até mesmo o fraco na fé tem que amadurecer para entender outra visão ou outra concepção de evangelho. Porque senão fica muito difícil convivermos em Cristo. O que quer dizer aqui? Paulo está dizendo o seguinte, se nós formos trazer atualmente, se eu creio que eu sou igreja fora de instituição religiosa, fora de templos denominacionais e prossigo no evangelho, exercendo a caridade, amando a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a si mesmo, é ok, é para permanecer nesse ânimo. Agora, se eu não creio dessa forma, eu não vou comer legumes porque eu não tenho fé em comer legumes, ou em qualquer outra comida, então eu permaneço onde eu estou ou creio de acordo com o meu ânimo. Então isso é uma discussão tão, de fato, mesquinha e extremista. Tanto aqueles que estão lá congregando, condenando os desigrejados, bem como os desigrejados militantes que condenam quem está no templo. Não se pode fazer dessa forma, porque Deus conhece cada um. A salvação vem do Senhor, a salvação não vem de igreja, a salvação não vem de pastor, de padre, a salvação vem do Senhor, daquele que ordena e passa a exercer a sua vontade, independente de onde ele esteja. Não é o local, o espaço físico. E uma mensagem para encerrar, e muitos já devem conhecer, é João 4, que Jesus fala para a mulher samaritana. Nós vamos 23. Mas a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que adorem, adorem em espírito e em verdade. Aqui, Jesus responde à indagação da mulher samaritana que perguntava: olha, vós que sois judeus que vêm de Jerusalém, adoram no templo. Nós, nossos pais aqui, samaritanos, adoramos no monte. Aonde, Jesus? E qual local vós dizeis que é para nós, para mim ou para a minha descendência, os samaritanos, servir a Deus? Jesus disse: olha, verá o templo que nem no monte nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. Em espírito e verdade pode ser congregando, pode não ser congregando nessas instituições religiosas, denominacionais. É nesse sentido. Uma outra questão: quando você vê algo errado, quando vives abominação no lugar santo, quem lê, entenda, quem vê, fuja. É o que o profeta Daniel diz e é o que o Senhor Jesus vai nos dizer também lá em São Mateus, naqueles sermões proféticos do fim. E isso serve como embasamento. Aí muitos vão dizer: mas está fora do contexto. Não necessariamente. Não necessariamente. Porque serve como símbolo. 24:15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Aqui Jesus está falando acerca disso. São Mateus 24, então 15. É óbvio que isso até já cumpriu quando houve a perseguição aos judeus, foi destruído o segundo templo em 70 depois de Cristo e tal. Mas serve como embasamento. Então, para fim de papo, a questão de igreja virtual, a questão de desigrejar, de congregar, é o seguinte: quem quiser congregar, congregue. Quem não quiser congregar, desde que mantenha seus pés firmes, fincados no Evangelho, não tem problema de ficar, entre aspas, parado,
Isso à luz da concepção de quem congrega em instituição religiosa. Uma outra questão: o congregar não significa apenas estar reunido numa instituição religiosa. A reunião pode se dar em família, na sua própria família consanguínea, na família daqueles que você tem por estima ou por carinho, amigos e pessoas que comungam da mesma fé. Você pode encontrar, se reunir, falar do amor de Cristo. E a igreja virtual, que é uma nova era e vai surgir, vai inclusive derribar futuramente com os templos, ao ponto dos próprios templos ou igrejas denominacionais estar convergindo as suas pregações para esse novo tempo, para as redes sociais, em transmissões, em YouTube e tal, demonstra isso. Vai sair o físico para o virtual, assim como saiu o analógico para o digital. Só não enxerga quem não quer. Nós estamos numa outra configuração, uma outra geração. Segundo evidências, a partir de 2050 nós já vamos ter o domínio total da robótica. Então, o que nós podemos ter na realidade é a igreja física com um robô pregando. Não é nada estranho se isso venha acontecer. Então vamos abrir um pouco a nossa cabeça, a nossa mente. E daí a gente vai realmente condenar uma série de coisas que não é bem assim. Então, para finalizar, pensamos nisso. Congregação desigrejada, esse conflito, esse choque, essa militância de um lado e do outro, isso é pecado, isso é errado. Agora, quem quiser permanecer aonde está, permaneça. De acordo com o seu ânimo, de acordo com a sua fé. Desde que você não se aposte da fé genuína em Deus e amar a Ele sobre todas as coisas, próximo a si mesmo. Possibilidade de igreja virtual? Há essa possibilidade de pregar para várias pessoas por meio da internet. Só que elas têm que desenvolver, de fato, em obras, obviamente, ações cristãs. E aí pode-se requerer uma ajuda de alguém próximo. Pode ser um pastor, pode ser quem quer que seja. Mas isso não significa que ela precise estar lá no templo. Porque às vezes as pessoas estão lá no templo, mas fazem tudo quanto é coisa de errado. E outros estão fora e não fazem. Como eu citei ali, a abominação. Você vê coisas erradas, você sabe. Enfim, é equilíbrio, saber balancear as coisas. Porque se Jesus viesse aqui, toda certeza ele falava isso. E outra, o ministério de Jesus não se deu em templo. Jesus não ficou a maioria da parte do seu ministério pregando em sinagogas dos judeus. Ele pregou em tudo quanto é lugar. Não é para a gente ficar preso a quatro paredes, não. Isso não define adoração nenhuma. Ao ponto do Senhor Jesus, como exemplo, e agora vamos finalizar de fato, quando Zaqueu foi atrás de Jesus, subiu lá na árvore para ver Jesus, e Jesus disse: olha, desce, Zaqueu, que hoje me convém visitar a sua casa. E ele foi cear com Zaqueu na sua casa. Não foi num templo, numa sinagoga. Jesus não disse: olha, vamos lá na sinagoga adorar o Pai lá. Não, ele foi lá, comeu, bebeu com o Zaqueu, ao ponto dos fariseus dizer: olha, esse beberrão, esse comilhão, está no meio dos pecadores. Jesus ganhou aquela alma. E ali eles adoravam, o Zaqueu adorou, de fato, o Filho de Deus e aceitou e teve salvação. A ponto de dizer: olha, naquilo que eu defraudei, eu vou restituir em triplo, em quádruplo. Pensar nisso, não ficar apegado a catecismo ou regulamento interno de instituições religiosas. Que Deus abençoe e faça você refletir acerca disso e até a próxima.